Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Legal. A gente fazendo alguns exercícios a respeito do Todo Enem, então a gente se deparou com algumas situações, né? Por exemplo, de não lembrar a matéria, então fica complicado. Hoje nós vamos estar falando sobre síntese de proteína. Síntese de proteína, eu não posso falar disso sem lembrar das aulas de DNA e RNA. Então você tem que lembrar o seguinte: nos eucariontes ou nas células eucariontes, que tem um núcleo organizado, o DNA regula o metabolismo. E é uma célula, ou seja, regula o metabolismo celular. E ele também é uma molécula de hereditariedade. O DNA e o RNA carregam as nossas características. Como a gente está cansado de ver aí, está localizado no núcleo, isso é importante saber, o DNA. E as informações que você vê no DNA são expressas de forma como proteínas, que quem é responsável por isso, de sintetizar, é o ribossomo. Ribossomo, sim, que está no citoplasma, né? E esse RNA, ele é sintetizado, ou seja, eu fabrico o RNA a partir de partes do DNA, que a gente vai ver já já. Então, o DNA, como ele é formado? Ele é formado de nucleotídeos. Muito bem. Esse nucleotídeo, ele é formado de fosfato, de pentose, que é um açúcar, e bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas que fazem a ligação. Quem são essas bases nitrogenadas? Eu tenho as bases púricas, adenina e guanina, e eu tenho as bases pirimídicas, que é a citosina e a timina, né? Vamos deixar bem colocado aí. E elas se ligam entre si, fazendo a nossa proteína, o nosso DNA. É claro que quando eu transformo isso em RNA, eu não tenho mais a timina, eu tenho o uracilo, ou uracilo. E a gente vai ver isso logo logo. Então, como que acontece essa história? Primeiro, o DNA, a replicação. Replicação, autoduplicação, duplicação semiconservativa, tudo isso é uma replicação do meu DNA, uma duplicação, uma multiplicação, enfim, desse DNA com as mesmas características. Essa duplicação ocorre no interior do núcleo, lá no núcleo que ocorre isso. Então, todo o DNA ele vem em forma de hélice, né? Ele vem na torcidinha ali, bonitinho, quando a gente está cansado de mostrar para vocês em aula. Aí eu tenho uma enzima, chamada enzima helicase. Essa enzima quebra, ele não está torcidinho, digamos assim, né? O DNA, ele fica reto, bonitinho, aos pares. E esses pares rompem essa ligação de hidrogênio. Então eu não tenho mais essa ligação de hidrogênio colocada aí. Olha o que acontece com a ação da DNA polimerase, esses pares, né? Adenina liga com timina, citosina com guanina, então eles estão torcidinhos. Na hora que distorce, fica retinho, há uma quebra dessas ligações. Então fica meio soltos. Quem organiza outras bases nitrogenadas e todas essas ligações, você vem com essa enzima DNA polimerase, que vai passando por ela e vai organizando tudo. E aí eu vou ter, por exemplo, várias ligações. Eu dividi o DNA e cada parte dessa aqui se liga novamente. Então eu vou ter duas fitas filhas com as características da fita mãe, colocada aí na frente. Tá legal? Bom, o DNA fica fácil, mas também quando ele se separa, pode se formar o RNA. Então, o RNA ele atua diretamente na síntese de proteína. Pô, Marcão, o que é síntese? Em biologia, quando a gente fala síntese, quer dizer fabricação. Então, o RNA atua no processo de fabricação da proteína. Então, algumas moléculas desse RNA formam o componente do ribossomos. Ribossomos não é aquela organela citoplasmática que está junto no ergastoplasma ou na membrana que eu tenho lá, que atua no processo de síntese proteica. Então, o RNA, em partes, algumas partes do RNA formam ribossomos. E assim, ele utiliza a síntese proteica. Esse RNA é chamado de RNA ribossômico. Existe o transporte de aminoácido, que a proteína
nada mais é que a formação de vários aminoácidos, cada trinca de aminoácido. Se eu tiver um conjunto de várias trincas de aminoácido, eu vou ter a proteína. Então, quem transporta esses aminoácidos para o citoplasma, para o ribossomo durante a síntese proteica, é o RNA transportador. Então, ele transporta essa enzima. Então, é o RNA transportador. E a transição que eu tenho de um gene de DNA, de uma cópia de sequência de nucleotídeos, que representa a sequência de aminoácido, e aí eu tenho o RNA mensageiro. Se você não entendeu direito, quando eu faço a divisão e eu tenho uma parte do DNA onde vai se encaixando em cada ponta solta do DNA, os nucleotídeos ou a base nitrogenada, para estar formando o RNA, quem é responsável por isso? Quem traduz, é o RNA mensageiro. Eu também tenho a transcrição do RNA. O RNA também se quebra, assim como o DNA. E é bem similar. Ele vai sofrer a transformação de hélice em reto, né? Vai abrir a dupla, vai se juntar ali bonitinho para estar formando um RNA. E esse RNA passa a ser muito importante. A maioria do RNA que eu tenho, ou todos eles, estão no núcleo, né? Com exceção do RNA ribossômico, que você vai estar no citoplasma. Isso é importante saber em algumas questões que eu vou ter. Com relação a esse processamento do RNA, por exemplo, depois que ele é processado, depois que ele é maturado, depois que ele é formado, né, o processo das regiões codificantes, como os introns, são retirados. Ou seja, tem algumas partes que o RNA não vai utilizar mais e são retirados, são jogados na própria célula. E os que continuam são chamados de exons. Esses codificam a sequência de aminoácidos para a proteína. Ok? Fechou. Temos DNA, temos RNA. Vamos lá, código genético. O que é um código genético? O código genético corresponde a uma sequência das bases nitrogenadas, do DNA ou do RNA mensageiro. E é uma sequência de aminoácidos que se formam. Então eu tenho o DNA, tenho o RNA, e aí eu tenho esses códigos de aminoácidos. Então, dependendo do que acontece, eu vou ter um tipo de aminoácido. Esses aminoácidos formando a proteína. Então, o número de códons, o que é códons? Cada trinca que eu tenho, eu chamo de códons. Então, eu tenho, vou juntar 3 bases nitrogenadas, me forma um códon. Esse códon é um aminoácido. Cada aminoácido formado me forma, eu tenho 5 trincas de aminoácidos, eu tenho uma proteína. Tá? Então, esses códons são aminoácidos. Por isso que o número de códons é maior do que o número de aminoácidos formados. Por isso que é muito comum eu ter um aminoácido e várias formações, né? A alanina, AAA, depois vem ACA e assim por diante. Exemplos, nem sei, né? Então, só para você ter ideia do que está acontecendo. E as mutações que você vai ter da fita de RNA é muito semelhante também. Que eu tenho uma substituição, onde eu troco um nucleotídeo e está formando esse aminoácido. Eu tenho a inserção, onde eu coloco uma base nitrogenada para mudar essa proteína, e eu tenho a deleção, aquilo que não serve ou acabam jogando fora. Tá legal? Então, espero que tenha mais ou menos ajudado em relação a isso e relembrado, porque isso já foi passado, né, terceirão? Então, se cuidem, vamos fazer os exercícios. Eu sei que foi até os 50 e a gente vai continuando aí, ok? Valeu, gente. Obrigado. Se cuidem.